Vamos começar exatamente às 15 horas. Cumprimento todos aqueles que estão a assistir via Zoom e cumprimento os presentes, se me permitem, na pessoa do Sr. Tenente-General Sousa Pinto, meu ilustre antecessor, aqui presente também, para além de outros amigos. Eu queria começar, obviamente, por agradecer aos nossos convidados nesta tertúlia, ou sessão de debate, a começar pelo Sr. General Manuel Monge e pela professora Joana Tornada, talvez menos conhecida para alguns destes membros do conceito científico e membros da própria Comissão Portuguesa de História Militar, a maioria dos quais do lado de lá. Primeiro, obviamente, está-geral da Comissão, o Coronel Borges da Fonseca, que vai moderar este debate. A decisão da Comissão Portuguesa de História Militar, e o nosso general Sousa Pinto é testemunha, porque aqui estava nesta sala na reunião do Conselho Científico, teve, na altura também foi assim, mas depois a coisa normalizou, a decisão por conselho do Conselho Científico e do plenário para abordarmos as temáticas do 16 de março, 25 de abril e do 25 de novembro de 75, foi muito interessante, porque houve abordagens de atores, que aqui estavam presentes, e entenderam os próprios atores que esta organização, ou aconselharam, que esta organização só com atores não devia funcionar. E, portanto, a organização era preferível funcionar com um ator, mas também com gente jovem, aqui como a professora Joana. E como eu, já estava bem jovem. Pois, exatamente. Simultaneamente ator e jovem. Mas, efetivamente, foi nesse sentido que planeámos estas sessões. São 3 sessões, uma terá lugar para o ano. E sobre o 16 de março, não sou eu que vou falar, obviamente, mas eu entendi que era interessante trazer para aqui aquilo que ensinam aqui aos nossos jovens. Está aqui a filha da Joana, certamente ouvirá isto na escola. Na escola, como é que é tratado o 16 de março? E então, normalmente os professores vão à internet e usam, e bem, as imagens da RTP e depois aquilo que vem como mensagem principal nos livros, curiosamente é a mesma que vai na RTP. E começa assim. Semanas antes da Revolução do 25 de abril de 74, dá-se uma tentativa de insurreição militar a que se chamou o levantamento das Caldas da Rainha. Gorados os objetivos, são feitas prisões a nível militar. Um risco para a Revolução ou um ensaio falhado? Ponto de interrogação. E depois tem mais 3 períodos, não vou ler o resto, mas é interessante esta abordagem para os meninos mais jovens. Começa assim, portanto, acaba com uma pergunta. É evidente que nós aqui vamos discutir muito mais do que isto, certamente, e a metodologia será de 15 minutos a cada um dos nossos oradores, a que se segue depois do debate. Ora, quem faz a apresentação de cada um dos oradores vai ser o Coronel Borges da Fonseca, e eu diria, é ele que vou apresentá-lo nesse aspecto, porque o Borges da Fonseca está aqui também porque serviu nas Caldas da Rainha, e teve contactos imediatos do 3º grau do 16 de março. E porquê? Porque foi diretor do Arquivo Histórico Militar durante 7 anos, à volta disso. E muitas das histórias que me conta em privado têm a ver com o 16 de março, com atores com quem ele lidou diretamente e com documentos que entendiam que eram altamente secretos na altura. E, portanto, ele também está aqui por isso, porque ele tem feito ao longo dos anos um acompanhamento curioso sobre o 16 de março e, portanto, é um moderador com conhecimento dos documentos e com conhecimento dos atores. E, portanto, agradeço também ao Borges da Fonseca e passo-lhe a palavra exatamente para as apresentações dos oradores e depois para a sessão. E assim ganhamos algum tempo para aqueles que, via Zoom, estão a chegar agora. Muito obrigado a todos e uma boa sessão. Obrigado, General. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, o General, o convite para moderar esta sessão. Na verdade, como o General acabou de dizer, é um assunto que sempre me despertou bastante interesse e a vida proporcionou alguns desses contatos. O primeiro foi a ida de Subalterno,
ainda lá cheguei ao Alferes, os meus 2 primeiros anos que foram passados na Escola de Sargentos do Exército, eu tive a oportunidade de conhecer e de contactar com alguns camaradas que foram intervenientes no 16 de março. Curiosamente, nunca falavam sobre isso. Nunca falavam sobre isso. Muito menos comigo, que era visual, era que ninguém ligava, não é? E, portanto, nunca falavam sobre isso. Mas recordo apenas uma vez, a propósito de uma visita, lá estão as tais coincidências, após uma visita do Ministério Oficial General, no Ministério Militar de Lisboa, qual era a função? Não me recordo tudo. Em que eu nesse dia era oficial e, portanto, como oficial, ia acompanhar o séquito durante a visita à unidade. E a determinada altura proporcionou-se a conversa e alguns desses nossos camaradas falaram um bocadinho sobre o assunto. Foi a única vez que me recordo de ouvir mesmo falar. Porque as outras vezes era por outras pessoas. Dizia-se, se dizia. Mais tarde, como já disse, foi ao arquivo histórico militar, onde, além do acesso à documentação que lá existia, tive a oportunidade de conhecer pessoas que participaram nesse movimento, tive a oportunidade de conhecer investigadores como a doutora Joana Bernardo e tive, sobretudo, o privilégio de trabalhar com o Sr. João Marcos, que era o diretor da Direção de História e Cultura Militar, na época que era o diretor, chegámos quase ao mesmo tempo, e saímos também quase ao mesmo tempo. E o Sr. General, que sabia do meu interesse por estas matérias, convidava-me sempre, que havia tertúlias, debates, conferências, íamos os dois. E de maneira que aprendi imenso com o Sr. General e aprendi imenso por causa do Sr. General. E julgo que é toda a justiça fazer esta referência, porque não é mais do que a mais absoluta verdade. Apenas uma pequena chega, portanto, da minha visão destas coisas. Na madrugada de 16 de março de 1974, uma força do R5 saiu do quartel das Caldas da Rainha em direção a Lisboa. Vinham acabar com um regime autoritário que governava Portugal há quase 4 décadas. Portugal era um país triste, amordaçado por uma censura da comunicação, que visava sobretudo moldar a informação à medida dos interesses do regime. Subjugado por uma odiosa polícia política que atuava à margem da lei, sempre protegida pelo poder político. Moldado até como uma dividida igreja católica, na qual os sacerdotes que estavam junto do povo os compreendia e apoiava, na parte da elite religiosa odiada pelo poder político. Era um país completamente marginalizado pela comunidade internacional. Mas aqueles homens vinham, sobretudo, acabar com a guerra. A guerra que dizimava os homens jovens, a guerra que destruía famílias, a guerra que forçava a imigração. Das Caldas da Rainha saíram homens com um sonho, esperançados, precipitados talvez, mas sem qualquer dúvida, determinados e corajosos. Num tempo em que a democracia parece ter muitos progenitores, não nos enganemos. É aos militares do movimento dos capitães, seja em março, em abril ou em novembro, que devemos a liberdade, a democracia e a porta aberta para o prestígio internacional que hoje Portugal tem. Hoje temos connosco a Sra. Doutora Joana Bernardo, investigadora que desenvolveu, na minha opinião, o melhor trabalho científico sobre o 16 de março. Inicialmente uma tese de mestrado, posteriormente publicada em livro, é este, nas vésperas da 25 de fevereiro, logo das escolas, 16 de março de 1974. Podem comprar, está a ver? E com uma relação preço-qualidade imbatida. E temos connosco também um dos principais protagonistas, não apenas, mas mesmo um dos principais protagonistas desse dia histórico, o meu general, o Sr. General Manuel Mendes. Estou certo que no final desta sessão ficaremos muito mais conhecedores do que aconteceu em 16 de março de 1974. Passo a ler uma resumidíssima biografia do Sr. General Manuel Soares Monge, que iniciou a vida militar ingressando em outubro de 1957 na Escola do Exército, pouco depois da Academia Militar.
Serviu no Regimento de Cavalaria 3, no Regimento de Cavalaria 7, no Regimento de Lanceiros número 2, na Escola Prática de Cavalaria e comandou o Esquadrão de Reconhecimento da Brigada Independente de Santa Margarida, bem como o Corpo de Intervenção da PSP. Foi comandante de companhia e professor na Academia Militar e assessor militar dos presidentes António Sobrinho e Mário Soares. Cumpriu 4 missões em Angola, 2 em Angola e 2 na Guiné. No movimento dos capitães, depois no movimento das Forças Armadas, foi eleito para a Comissão Coordenadora e depois para a Comissão Militar, nomeada para o divulgo do Estado. Fez parte do último governo da Administração Portuguesa de Macau, como secretário adjunto para a Segurança, de 1996 a 1991. Foi governador civil de Beja, de 5 de abril de 2005 a 30 de junho de 2011. Entre várias contribuições nacionais e estrangeiras, foi agraciado com a grande luz da Ordem Militar de Minas. Meus irmãos, então. Bem, meus generais, o meu cumprimento por todos vós. Não sei se agradeço, não agradeço ao nosso atual presidente, general Vieira Borges, ter-me trazido para aqui, porque não sei se vai ser como a 16 de março e depois falha. Esperemos que não. E é sempre para nós, eu aprendi com o antigo presidente da Comissão Militar, que não podemos falar em história, mas em memória, e, portanto, o rigor que nos impõe, principalmente quando os líderes são oficiais de artilharia e não os cavaleiros, que é sempre à frente à carga e depois às vezes dá o que dá. Um cavaleiro, a última vez que o vimos, estavam cavalos na nossa frente, não me recordo. Bem, mas vamos então ao 16 de março, com a alegria de ter aqui o meu querido amigo, Lá Silva, o mais brilhante oficial da geração dele. Só teve um defeito, enganou-se quando foi para a arma e assim ficou na artilharia e hoje teria sido general de certeza, porque nós não tínhamos deixado de sair e os oficiais deixaram. Um abraço para todas as minhas senhoras, o meu cumprimento, todas as pessoas presentes. Senhora professora doutora, olha, eu sei que a senhora professora dedicou a este evento muito do seu tempo, do seu interesse, até do seu carinho. Então, depois, naturalmente, poderemos trocar algumas ideias sobre o assunto. E agora vamos lá, então, ao 16 de março. O 16 de março foi, digamos, transformado pelos líderes dos médias na altura, que eram militares, que eram com ele, que nos apoiavam, em algo absolutamente execrável, uma tentativa dos escovados, e os finalistas que queriam opor ao 25 de Abril, etc, etc, etc. Sobre esta questão, sobre a parte operacional, eu, no correr da minha exposição, irei dando os meus approches e as pessoas que tomarão as suas conclusões. Em relação à parte política, só quero dizer uma coisa. Para mim, infelizmente, porque não só para mim, o vulto mais vencido da democracia portuguesa foi o Dr. Marcos Alves. E ele arranjou um punhado de jornalistas, os mais perigosos, e levou-os para Belém consigo. Começaram a chegar para a Casa Militar. E então o general Silva deu-lhe a garantia da Ordem Militar a participar, nomeou o chanceler das antigas ordens militares, e numa cerimónia célebre em Belém, ofereceu o bastão de Marcial. Portanto, a parte política está feita, vamos à parte das operações. É necessário recuarmos à reunião de 5 de março em Cascais, porque ela foi, no meu entendimento, a ação determinante do grupo de capitães e alguns oficiais superiores,
Então se chamava Movimento dos Capitães e pouco depois passaria a ser Movimento das Forças Armadas. Nessa reunião tomaram decisões importantes e eu queria aqui fazer exatamente a finalização da reunião. Surgiram duas ideias da atuação. Uma era aquilo que nós chamamos os baixos finalistas, até traziam um papel, painel bonito, desenhado, com o engenheiro, que fazia várias ações, todas elas mais ou menos simbólicas e tal. Amanhã falamos, vamos aqui, vamos acolá e tal. Era fundamentalmente feito pelos oficiais de engenharia de Estado-Maior. Depois havia os outros, os mais operacionais, tinham uma ideia que aqui só fosse alguma coisa era dar umas na mão. E a verdade é que esta gestão foi aprovada e daí nasceu a criação de uma comissão militar, foi nomeada exatamente nessa altura, para fazer a preparação do 25 de Abril, que não seria, na altura ainda não tinha dado. Essa comissão militar, e todas as pessoas sabem quem é que fazia dela parte, não vou referir agora, mas sei que a parte, quando for nas reuniões, eles virão, digamos, a luz. Depois, outra coisa que foi também importante foi as pazes, o castigo da paz entre todos os setores. Porque nasceu, como todos recordamos, o movimento nasceu com uma ambição legislativa da rejeição dos regulamentos melhores de uma legislação que favorecia demasiado os oceanos e que deu origem, digamos, à criação inicial do movimento, mas também houve, da parte dos oceanos, a criação das suas organizações. Ali, no 5 de março, foi o Caixinho da Paz, e ainda por cima selado com um documento que foi apresentado por toda a parte da Cavalaria, que procurava também, de um certo modo, em termos de futuro, um compromisso em que os oceanos não seriam totalmente prejudicados, porque a ser exatamente como as coisas estavam, com a redução de permissividade, eles iriam todos passar à reserva em capitães, alguns que poderiam reserva maior. E isso só não aconteceu, porque mais tarde houve uma intervenção do Conselho no deserto, o general Firmino Miguel, que alterou as normas de produção e apreciação no Conselho da Terra. Portanto, também aí, essa parte, claro que a parte propriamente do cumprimento de compromissos, a aula vencedora do MFA sabia ler mal e, portanto, estes papéis foram todos esquecidos. Continuando. Reuniões preparatórias. O então capitão Moraes Silva arranjou um apartamento lá fundo, onde houve uma última reunião daquilo que seria a apresentação dos bolsos de órgãos de operações. Ali havia, quando se fazia órgãos de operações, havia duas doutrinas que chocavam nas pessoas que procuravam criar uma atividade, uma atuação operacional, que era o do Manuel Moura, que era o do hotel. O hotel, homem da artilharia, queria que fosse uma boa preparação de foco, não é propriamente o termo, mas queria contar com imensa gente, com imensas unidades e tal. E eu dizia no hotel, olha, uma vez a sério, disse ao hotel, eu consigo capitães do rumo do governo. O quê, pá? Olha, dois movimentos que valia 7, pá. Um é mudança simples, um é não ser dois, e dois na GNR para não deixar de ser a GNR. Então estás tu, pá, estás tu e tal. Este é o espírito, de um certo modo, foi explica o resto. Então, quando se fala das operações, há logo aí um choque, é os paraquedistas. O hotel também era um defensor, os paraquedistas eram fundamentais. Eu conhecia muito bem a capacidade operacional dos paraquedistas, mas também conhecia o comandante, que era meu vizinho e amigo, o então coronel Fausto Marques. Morou há dias, é um senhor encantador, mas não tinha nada a ver connosco, não tinha nada a ver com os movimentos capitães, e os paraquedistas não prendem o seu comandante. É um bocado complicado a gente ver essas coisas naquela tropa e tal. Então, eu disse, não há nada a fazer, hotel, paraquedistas, reserva. Portanto, não se dá nenhum objetivo e eles irão, naturalmente, depois, se forem, irão para a reserva.
Nessa reunião aparece o senhor delegado dos paraquedistas, que começa logo por dizer que isto não tem nada de conta nenhuma com o PEC, pá. Nós temos 800 homens prontos a sair, pá, preparados em termos operacionais, de instrução, e, portanto, a nota que devem ser dadas os objetivos principais. Então. E eu tenho um bocado encolhido, mas acabou por se dizer assim. Então, tens 10 dias para apresentar a ordem de operações. Não sei qual é o ano lunar dos paraquedistas, porque ainda não apareceu. Bom, só que aquilo deu, no meu caso, um profundo desânimo. Quer dizer, nós saímos dali, a mim foi como temos que pusesse um peso sem que eu assim, isto agora, de certeza que isto não vai haver nenhuma ordem dos paraquedistas, e nós vamos começar a dar aqui a perder tempo à espera disso. Bom, isto ajuda a preparar também o ambiente de que depois deu origem ao 16 de março. Naquele período entre 8, 9 de março e 16 de março, houve vários acontecimentos que agitaram os órgãos. A Brigada Reumática, a admissão dos generais Stilo e Costa Gomes. Os nossos generais Costa Gomes tínhamos pedido que não fizéssemos nada enquanto eles estivessem no comando, porque eles pareciam uma ação de indisciplina contra eles e tal. E eu disse uma vez ao general Stilo que eu se preocupasse muito que o governo iria resolver isso em breve, eles iriam ser corridos, principalmente depois quando houve a história da Brigada do Reumato. Mas eles não, então o general Costa Gomes disse, não, eles precisam de nós, não precisam, não são nada. Então, os generais foram metidos e, de um certo modo, criou-se uma luz verde para poder fazer alguma coisa, porque já não havia, digamos, uma insubordinação contra o chefe militar. Depois houve, principalmente na região norte, por altura de 12, 13 de março, de grande agitação, nomeadamente no Centro de Operações Especiais de Lamego, e também no Regimento de Viseu, de que resultou que na noite de dia 15 estávamos em minha casa, o núcleo duro mais permanente da Comissão Militar, que era o Major Casanova, o Otelo e eu. Esse, para o núcleo ser mais completado, falta o Major Moreira de Azevedo, o Capitão Macedo, o Tenente-Coronel da Santos e o Alferzinho, também lá andava conosco, que era o Alferes Manuel Geral. Então estava eu, o Casanova e o... Quando vem com o cinema de Lamego, ele liga o Capitão Ferreira da Silva. Este Capitão Ferreira da Silva tinha comigo uma história, é que ele tinha sido meu adjunto no comando do Copo 5 da Guiné, e eu conheci-o como ser um indivíduo extraordinariamente desembaraçado, valente, e tinha este pequeno apontamento. Quando houve um terrível bombardeamento sobre o Rio da Maial, houve imensos mortos, feridos, fugiram para a Bolanha, e aquilo tinha cerca de 250 homens a guarnição. E nessa tarde houve dois paraquedistas que não eram paraquedistas, eram de Taguaria, que eram o Capitão Monge e o Capitão Caetano, foram lá lançados de helicóptero e sobrava da guarnição o Ferreira de Silva com mais cozinheiros, padeiros, os que estavam à volta dele, que ele segurou, e o resto. Mas realmente eu tinha a ideia do Ferreira de Silva, realmente valente, desembraçado e tal. E o Ferreira de Silva falou a dizer, pá, isto aqui está tudo em polvorosa, nós tiramos já a nossa ligação de comando ao comando da região militar norte, façam qualquer coisa para ajudar e tal. Bom, entretanto, cria-se ali, muita gente, hoje isto é complicado, já não há nada a fazer, nós tiramos já a ordem de operações para trás e tal. Bom, depois chega a ordem, chega a notícia das Caldas Rainha. A Rainha estava em pé de guerra, não sei quanto, para a avançar e tal. Aqui decidimos, bom, então olha, vamos ver se realmente a gente consegue avançar. E decidiu-se, eu assumo grande parte do meu entusiasmo, sempre disse isso. O Otelo
teve algum bocado mais de reserva, também fruto exatamente daquilo que há bocado disse. Eu achava que bastava um grande abanão e aquilo caía, e quase que cai. E já lá vamos. Bom, sai as Caldas da Rainha, nós acabamos por saber que as Caldas da Rainha tinham saído e há necessidade de parar paraquedistas. E então há um conjunto de oficiais que se juntam à Academia Militar e pedem a presença do coronel Ricardo Durão e do tenente-coronel Mensurado para ver exatamente se os paraquedistas não saíam contra nós. E quando acaba essa mini reunião, porque a GNR preparou-se para cercar a academia, porque foi alertada e tal, e então o Bruno diz, nós temos que ir ao nosso canal dizer o que é que está a passar. Está bem, vamos lá. Então fui eu, ele e o Major Jaime Neves. Vou falar com o Jornal Civil. E aqui perdeu-se o 25 de abril, o 16 de março. Porquê? Porque nós sabemos o que estava combinado. E o que é que estava combinado? Os esquadrões de Cavalaria 7 eram 2 esquadrões blindados, eram comandados por 2 tenentes, tenente cadete e tenente aparido, que estavam com o movimento. E tinham combinado, quando recebessem ordem, saíam à ordem da ordem pública do governo, mas depois passariam para o nosso lado. Iriam formar em frente do Jerónimo, levantavam as peças e isso seria o sinal para eu assumir o comando dos 2 esquadrões. O que, reparam, que é 2 esquadrões dentro da cidade, blindados, se nos lembrarmos como é que aconteceu o 25 de Abril. O 25 de Abril foi, de um lado, Cavalaria 7, que entretanto foi modificada a sua atuação, do outro lado, os esquadrões blindados daquela parte da Cavalaria. A bateria de artilharia da Escola Prática e uma companhia de infantaria da Escola Prática no aeroporto. Isso foi fundamental. As tais dezenas de milhares de homens que era necessário movimentar e que alguns escritos bem, centenas de homens, milhares de homens preparados para o 25 de Abril, estavam, porque a gente tinha os nossos capitães, mas não vinham a tempo de fazer nada em Lisboa. Em Lisboa, eu sabia desde o tempo da República que em Lisboa faz a Revolução e depois o resto é por telégrafo. Agora já não havia telégrafo, bastava dizer-se, olha, prendemos o Marcelo e o Presidente Tomás e o resto está por si com um baralho de cartas. Ora bem, o general Silva diz, não, homens, não. O senhor vai à categoria 7, vai falar com o comandante, porque o comandante está do nosso lado. Como general? O quê? O general Romero está do nosso lado. Ah, está. Ele tinha sido ajudante de campo do então secretário de Estado, Emílio Tempora Costa Gomes. Ele está com o nosso general Costa Gomes, que vai lá, diz para ele buscar o nosso alto comandante, o Costa Gomes, para o regimento, e escusam de estar aquelas coisas que os militares às vezes têm de manter as hierarquias, depois dá o que dá. E eu disse, mas olha, que isso não vou lá, olha, não pode ter nada. Bruno, Manuel, olha, o nosso general, pá. E eu, o que é que eu devia ter dito? Sim, senhor, meu general, chegava cá para a porta e dizia, já me lembro, pá, vamos noutra, mas não. Fui feito parvo, a poder-me aqui falar com o Coronel Romero. O Coronel Romero, eu fico no viu lá dentro, é como quem vê o diabo dentro do seu império celeste e tal, ficou assustadíssimo. E eu disse, olha, não contei tudo. Realmente há aí qualquer coisa, era bom que chamasse o senhor general Costa Gomes, aqui para o regimento, bom, depois, eu até soube que ele terá telefonado ao general Costa Gomes. O general Costa Gomes, no dia de 15 de abril, também ninguém sabia onde ele estava. Só depois quando aquilo se resolveu, é que, porque ele, à primeira cá quem quer, ele já tinha sido, digamos, mais ou menos amarfanhado, quando tinha sido do golpe de Muniz, e então tomou os seus cuidados. Resultado, quando nós saímos, o comandante tirou o comando dos esquadrões aos tenentes e deu ao Pato Anselmo e ao tenente-coronel Fernando Almeida, e mais um motivo para que o 25 de Abril tenha falhado. Pois há a ideia de que, quando a coluna chegou, que perante o aparato que o regime tinha preparado na entrada da autoestrada, a coluna foi levada a regressar. Não é verdade. E não é verdade porquê? Quando eu e o Casanova, vendo que não havia mais ninguém no terreno, resolvemos ir
para as Caldas para assumir o comando e a responsabilidade do que tinha passado, não havia telemóvel. Quando nós passamos, não estava ninguém à espera, e nós não soubemos que ninguém estivesse à espera para impedir que a companhia. E tivemos dificuldade em convencê-los a voltar para trás. Eles não queriam. Mas nós vamos só, espera lá, mas assim não pode ser, vocês, as outras unidades não puderam sair. Entretanto, o hotel foi a Venda Nova, o Casa Nova foi a Santarém, depois foram os dois a Mafra, mas realmente, estou a tirar aqui uma das perguntas ao nosso coronel, era um sábado, o pessoal tinha de férias, fim de semana, não havia, e mais, na escola de cavalaria, quando começou a notar que poderia haver alguma coisa, o comandante da Escola de Cavalaria mudou algumas das munições para Santa Margarida e fez um determinado número de decisões que depois os capitães levaram até ao dia 25 de Abril, a ir contrariando para conseguir ter possibilidade de sair, porque o então comandante da Escola Prática tinha as suas medidas bastante, digamos, úteis do ponto de vista dele, para impedir a saída. Quanto tempo temos? Ora bem, então, voltamos para as Caldas da Rainha. Mas houve ali umas coisas mais ou menos interessantes, como há sempre naquelas situações e tal. Há uma coisa engraçadíssima, que é o brigadeiro Pedro Bruno Santos, péssimo do Egito, mandar-nos render, e o general e o coronel Casanova Major, Casanova diz assim: meu brigadeiro, o senhor pode ter a legalidade, mas não tem a legitimidade. A legitimidade está do nosso lado e dos senhores generais Estímulo e Costa Gomes. E o homem bufava, e claro, e tal. Passado um tempo, ele era... Isto é assim, novos militares, e desse assunto que falei ali com o nosso cavaleiro Sousa Pinto, temos sempre um grande respeito, mesmo por tentar do outro lado. E isso ajudou imenso. Outras coisas que ajudou imenso também foi que os movimentos mais duros que houve no 20 de Abril foram dentro da cavalaria. Conheciam-se todos, eram os amigos uns dos outros, de maneira que a ordem de disparar do brigadeiro não ter a rei era muito difícil que alguém a tivesse cumprido, porque cumprido tinha sido uma grande chatice. Final do 16 de março. Vai tudo para a biblioteca para ser chegar o senhor brigadeiro e dizer que o pessoal estava todo a ser muito mal criado, estavam muito mal meninos e tal. E o coronel Casanova, major, na altura, já tinha estado metido noutro e disse: meu senhor, nós agora vamos ter um processo. De maneira que vamos combinar aqui o que é que vocês vão dizer no processo. Quando eu percebi, diz tudo isto e só isto. Nós, quando alguém falar em insurreição, em disciplina, golpe de Estado, não. Nós vamos fazer uma manifestação em Lisboa. Uma manifestação porquê? Por motivo de desagravo e desagrado pelas missões dos senhores, dos nossos vice-chefes e chefes de Estado-Maior das Forças Armadas. General Pina e General Costa. Mas vocês foram armados. Claro. Íamos ter ser fardados desarmados para ser depois abocanhados pelo sangue da polícia. Não ser armados. Bom, isto é anedótico. Foi dito por todos. E então, todos os interrogadores recebiam isso. Um deles, o meu, era o grande coronel artilheiro Coronel Rosa, quando me foi ouvir, curiosamente, foi também ouvir depois, no 11 de março, mas isso é outra história. O senhor, quando ele dizia aquilo, ele como vocês recordam, ele era muito mal criado, dizia 2 ou 3 palavrões, e depois dizia: mas não escrevas isso, não escrevas isso. E eis o 16 de março, e agora, qualquer pergunta, qualquer coisa, senhora professora, bem-aja. Muito obrigado. Muito obrigado, general. Realmente, ficávamos aqui o dia todo a ouvir o meu general. E nem a propósito do último aspecto que o meu general referiu, o processo das abrigações de 16 de março, que andou desaparecido durante muitos anos e apareceu em mãos particulares, precisamente quando eu era diretor do Arquivo Histórico Militar. E mais
um episódio de vida inesquecível que partilhei com o Sr. João Matos Coelho. E é um documento extremamente interessante. Um documento extremamente interessante, onde está exatamente o que o meu general acabou de referir. É um documento bastante completo e tem uma particularidade que também está ligada ao que o meu general referiu. O célebre Blunt era um senhor brigadeiro, e é um processo que está escrito com um sentimento de camaradagem. Sente-se que não há ali o objetivo de enterrar ninguém. E isso transparece da leitura, quer dos depoimentos, quer depois das conclusões. É extremamente interessante. Muito obrigado, meu general. Eu agora vou ler também uma resumidíssima síntese curricular da senhora doutora Joana de Matos Tornada, que nasceu nas Caldas da Rainha, em fevereiro de 1982. Licenciou-se em História, via ramo educacional, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 2004. Na mesma instituição, 4 anos envolvidos, concluiu mestrado em História Contemporânea, tendo integrado ainda o curso de mestrado de Twisted Road to Democracy, numa parceria com a Universidade de Uppsala, na Suécia. Em 2008, a doutora Joana Tornada iniciou a colaboração com o grupo de historiadores das Caldas da Rainha, chamado PH Património Histórico, na promoção da história local da cidade em várias iniciativas. Em 2008, organizou a exposição educativa do 16 de março, em parceria com o Centro Hospitalar de Caldas da Rainha e a Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Entidade com a qual tem mantido estreita colaboração no que se refere à celebração do aniversário do Golpe das Caldas. Ao longo dos anos, na sua qualidade de historiadora, produziu inúmeros trabalhos académicos dedicados à história local, dos quais destacaria todos. Depois, 16 de março, Golpe das Caldas, no Dicionário de História de Portugal, em 2018, no Trilho do Património Arquitetónico da União de Freguesias, em 2017, na maleta pedagógica, o Golpe das Caldas, 16 de março de 74, Levanta-te, que é hoje, em 2015, Vínculo com a Terra, em 2013, Cronologia de 1910-1926, o Museu José Malhoa, as Caldas e a República, em 2010, participou na obra Portugal 1974, Transição Política em Perspectiva Histórica, do Fim e dos Homens, o ponto de vista dos militares sobre os últimos meses do Estado Novo, em 2011, este publicado pela imprensa da Universidade de Coimbra. Em 2009, publicou a sua tese de mestrado, que mostrei há pouco, intitulada Nas Vésperas da Democracia em Portugal, o Golpe das Caldas, 16 de março, obra que trouxe, que eu conheça pela primeira vez, o estudo dos documentos inéditos que agora estão, já na altura estavam, mas que agora continuam à disposição de todos os investigadores do arquivo histórico militar. E não só, também a Guarda Nacional Republicana, que também teve um peso determinante neste trabalho de investigação. Profissionalmente, nos primeiros anos de carreira, a doutora Joana Tornada desempenhou funções como formadora e mediadora de cursos profissionais diversos e também como professora de História na escola pública. Desde 2014, trabalha na St. Thomas International School como professora das disciplinas de Humanities, History, Global Politics and Theory of Knowledge. Obrigada. Resumiu o que foi possível. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Coronel. Muito obrigada aos presentes. Boa tarde. Muito obrigada pela vossa presença e pelo convite que me foi feito. Pelo convite pelo Coronel Fonseca, que é já um velho conhecido no sentido que, como há pouco explicou, está na gênese deste trabalho de investigação, sobretudo quando nas suas funções na altura no da história militar, e que foi fundamental para o trabalho exaustivo que consegui elaborar na altura com as fontes do arquivo. E muito obrigada ao Major-General Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa da História Militar,
pelo convite para estar aqui, mas também por querer celebrar, não é, o 16 de março, o golpe das Caldas. Digo isto porque é um golpe tentado um pouco esquecido, ou, ou não tanto na ribalta, embora, como o Sr. Coronel pôde comprovar, eu tenho trabalhado no sentido de relembrar o golpe das Caldas e ele, efetivamente, está inscrito nos manuais escolares, está inscrito no Dicionário de História do 25 de Abril. Portanto, quando eu comecei a ter, se debatia sobre a importância ou relevância, ou ser que papel seria o golpe das Caldas, neste momento é inequívoco que o golpe das Caldas faz parte da história da democracia portuguesa. Contudo, é um golpe de Estado falhado. Esta definição é uma certeza e uma verdade histórica. Contudo, desvendar o que é que aconteceu é necessário para interpretar a afirmação que na altura a Gazeta das Caldas publicava que absolutamente nada aconteceu. Esta versão do nada, absolutamente nada aconteceu, e há outras versões que eu irei aprofundar na minha intervenção, criou a falsa percepção da história irrelevante do golpe das Caldas. Da propaganda do regime do Estado Novo de 1934, sobressaíram várias perspectivas deste acontecimento histórico, mas também pela sua simplicidade, pela posição oficial do governo na altura, a impossibilidade de conhecer exatamente os pensamentos e atitudes de todos os intervenientes. A democracia portuguesa está inscrita na história das revoluções do mundo. A Revolução de 25 de Abril surpreendeu o mundo. Logo, conhecer as suas origens é relevante para também entender a sua natureza e desafios. Tal como Aristóteles afirmava, não temos conhecimento de nada até percebermos o seu porquê, ou seja, a sua causa. Contudo, a interpretação dos factos tem criado ao longo dos vários anos obstáculos ao entendimento da gênese do golpe de 16 de março de 1974. Um evento histórico subjetivo, controverso e plural, como eu acho que o Sr. Major, o Sr. General Monge já lembrou. É possível analisá-lo de várias perspectivas e todas elas conduzem a diversas explicações de causa e efeito. Qualquer que seja o destaque, os seus geradores, quem deu a ordem, os executores, a população, só a lógica da posteridade e a história permitem perceber toda a sua complexidade. Tudo isto é um processo. A verdade histórica é plural e decorre de muitas decisões sobre o que contar, quem contar, como contar, onde contar e quantas histórias contar. De certa forma, uma leitura crítica dos acontecimentos de 15 e 16 de março produz uma visão simplista amplamente veiculada por Marcelo Caetano, que afirmava que tinha sido um golpe de Estado irrefletido e conduz a uma percepção de um ato extemporâneo, também uma ideia divulgada pelo movimento dos capitães e Hotel Saraiva de Carvalho. De outro modo, a posição oficial anunciava que o governo tinha já conhecimento de que se preparava um movimento de características e finalidades mal definidas. E fácil foi verificar que as tentativas realizadas por alguns elementos para sublevar outras unidades não tinham tido êxito, acrescentando que reina a ordem em todo o país a 16 de março de 1934. Sob outra perspectiva, os pensamentos e atitudes dos intervenientes permanecem na sombra, plenamente integrados no contexto da crise política de março de 1934, bem como no movimento dos oficiais das Forças Armadas, o MOFA, utiliza esta designação, acho que representa bem o período de março, complicado de março de 1934, passou de movimentos de capitães para o MOFA, não é? Movimentos oficiais das Forças Armadas, e depois, a 6 de março, o movimento das Forças Armadas, na luta pela mudança do regime em Portugal e pela resolução da guerra colonial. Simultaneamente, o golpe das Caldas também é um aparente insucesso, causado pela plena falta de mobilização nacional, inoportuna ação militar, também já referido, era sexta-feira, não havia plano militar definido, e imprudente ação, a neutralização do comandante. O que foi o golpe das Caldas e o seu significado carregam implicações relevantes na sua análise histórica. O golpe das Caldas, de 6 de março de 1934, surpreendeu muita gente, inspirou outros, assustou alguns. Este evento histórico resulta da associação de atitudes e pensamentos de vários intervenientes, da força do MOFA, de avanços e recuos, da polarização própria deste contexto militar e político,
bem como do potencial revolucionário do fim do Estado Novo. Contudo, a verdade histórica, a documentação disponível e a sua análise, contém apenas os registros de quem não foi surpreendido, quem se retraiu e quem se entusiasmou. Análise. Ao analisar os eventos de 15 de março de 1964, o início das movimentações, podemos considerar os pensamentos e atitudes dos vários protagonistas. Primeiro, os generais Costa Gomes e Spínola foram demitidos. De seguida, todas as unidades militares do país entraram em estado de prevenção simples. Os oficiais integrados no MOFA dirigiram-se aos comandantes das suas unidades e comunicaram o seu desagrado com a admissão dos generais com quem estavam solidários. Esta situação ocorreu em Lamego e em Penafiel, onde prevaleceu o entusiasmo dos oficiais e a colaboração dos comandantes das unidades. Nem os generais, nem os seus apoiantes estavam surpreendidos. Em certa medida, também o governo e Marcelo também não ficaram surpreendidos, na certeza de que o movimento militar conspirativo conhecido somente evidenciava o aperto da guerra colonial. No mesmo dia, o general Spínola reuniu os oficiais de sua confiança, coronéis Alcides Ribeiro, Rafael Durão, os tenentes-coronéis Almeida Bruno, Dias da Lima e o capitão António Ramos, no Hotel Embaixador, no dia 15 de março, ao almoço. Sabia que o movimento era um utensílio pronto a usar, como afirma José Ferreira Antunes, alimenta o seu projeto conspirativo, como afirma José Sánchez Cerveró, mantém-se tranquilo, sem surpresas, tentando acompanhar a movimentação dos oficiais do movimento. Ao mesmo tempo, ao Regimento de Infantaria 5 chegou um novo comandante, no dia 15 de março de 1964. Este reuniu-se com os oficiais, indicando que estava ali para corrigir um quartel inconveniente. É neste quartel que melhor se evidenciam as implicações da crise política interna portuguesa da altura. É também aí que se evidenciam as cumplicidades entre oficiais, apenas recentemente unidos no MOFA. Estamos a falar dos oficiais oriundos de cadetes e oriundos de milicianos. E das várias dinâmicas que dominavam o movimento, tal como o Sr. General Mon já referiu, que eram, eu chamei de estratégia dualista, uma via legalista, a via dos abaixo-assinados da constante, que foi uma constante durante o mês de março de 64, constante de abaixo-assinados e comunicações aos comandantes das unidades com o descontentamento, quer da demissão dos generais, quer da prisão de outros elementos do movimento nos dias antes. E havia a vertente, ou o grupo mais radical, que defendia o iminente derrubo do regime. Assim, nenhum oficial e comando desta unidade, ou seja, do RI5, estava desprevenido, resultando em elevado número de comunicações telefónicas, tentando estabelecer ligações com outras ações militares, e o nível de prontidão já foi falado. Também podemos afirmar que o RI5 também não foi totalmente surpreendido. No grupo daqueles que não foram surpreendidos, podemos ainda incluir a DGS, que escutava e seguia as movimentações dos militares, agindo prontamente quando solicitada, porém, na descrição dos seus movimentos no dia 15 e até depois, prevalece bastante credibilidade e ambiguidade nas suas ações e registros históricos, sendo difícil de precisar o seu sucesso e intencionalidade. Quem também parecia esperar estas movimentações eram os comandantes das unidades militares do país, que tentaram orientar o entusiasmo dos oficiais e do governo, que não substituiu os generais de imediato, criando um certo vazio de poder militar. Em Penafiel, as comunicações foram cortadas, limitando o impacto da ação dos oficiais de movimento nesta unidade, tentando antecipar o desfecho do minuto das mesmas. A surpresa é um elemento-chave de um golpe de Estado, mas também de um golpe precipitado e falhado. Porquanto o golpe das Caldas, de 16 de março de 1964, é um valioso elemento da desconstrução do Estado Novo e das causas da democracia portuguesa. Ainda no dia 15 de março, alguns retraíram. Nessa manhã em Lamego, ao comunicarem ao comandante do Centro de Instruções de Operações Especiais o seu protesto coletivo contra a admissão dos generais Costa Gomes e Spínola, este não os contrariou e conseguiu a sua colaboração. Também no Porto, os elementos do MOFA comunicaram o seu desagrado ao comando e estes tiveram uma reação imediata ao informarem o comandante da região militar, o coronel Santos da Gama, que foi imediato substituído do quartel-general. Na mesma medida, os majores Hugo dos Santos e Vítor Alves
tentaram conter a ação precipitada dos militares. As comunicações telefónicas foram um elemento essencial deste golpe de Estado e, porventura, do seu fracasso. Se por um lado se retraíam alguns, por outro se entusiasmaram outros. Logo ainda falta analisar em mais detalhe a importância do telefonema de Lamego e das comunicações feitas no Regimento de Infantaria 5 na noite de 15 de março de 1964. É inevitável, sobretudo em momentos de rápida mudança política, cultural, intelectual e social, trabalhar com os arquivos e com a documentação existente e com as memórias dos participantes, não para descobrir factos, mas para não excluir nada. O estudo do golpe das Caldas é dominado pela tensão do tempo. É um processo de longa duração, que não se conteve nos eventos de 15 e 16 de março de 1974. A resistência à adesão de um golpe precipitado ou de tentativa falhada verificou-se nos oficiais presos no RAL-1, na Trataria, nos dias seguintes. Dominou o MOFA e o MFA, bem como o Governo, elementos essenciais para o pleno entendimento das ligações deste momento histórico com as suas causas e efeitos. Por fim, importa identificar aqueles que se entusiasmaram com a saída sublevada da coluna do Regimento de Infantaria 5 na madrugada de 16 de março de 1974. Por um lado, é notável a adesão voluntária e coletiva dos oficiais do MOFA no protesto contra a admissão dos generais. Na tarde de 15 de março, durante a formatura, o coronel Aprígio Ramalho comunica ao comandante que há um movimento militar em marcha. Estou a falar da unidade de Viseu, que controla a unidade e que pretende derrubar o governo. O comandante do Regimento de Infantaria 14, coronel Fá Cardoso, toma conhecimento e, novamente, não hostiliza a sua atitude. Mas os dois lados concordaram partilhar informações que recebessem ao longo do dia. Outra vez, o apoio por uma ação militar do movimento espalhou-se por todo o país durante o dia, eliminando boatos e incertezas. Por outro lado, destacou-se o entusiasmo de alguns oficiais do Regimento de Infantaria 5 pela rápida adesão à ação militar extemporânea. Aqui prevalecia o mal-estar do comando severo e a divergência entre oficiais do quadro iniciante. Este bocadinho resultou na apressada neutralização do comandante do regimento e posterior arrebentação do paiol, dois elementos que aparecem muitas vezes no relatório e que eram preocupação depois do que tinha realmente acontecido, da procura dos responsáveis. Dois eventos que tornaram inevitável a tentativa falhada do golpe das Caldas, 16 de março de 1964, e que tiveram tanto surpresa como de hesitação. Na noite de 15 de março de 1974, os oficiais do Regimento das Caldas neutralizaram o comandante do regimento, organizaram uma coluna e, sublevados, saíram da unidade em direção ao aeroporto de Lisboa cerca das 4 horas. Por volta das 6h30, a coluna estacionada junto a Sacavém foi informada que estava sozinha, regressou sem grande oposição, portanto voltou, estamos a falar de uma coluna sublevada, saiu das Caldas, que chegou perto de Sacavém e que voltou para trás quase sem oposição, numa altura, já o Sr. Coronel que referiu, num contexto de um regime autoritário opressivo, onde até as paredes tinham ouvidos. Estes factos encontram-se bem documentados no Arquivo Histórico Militar e no Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana. São as fitas do tempo das forças do cerco que permitem perceber estes preciosismos de um golpe falhado. Embora a surpresa seja um fator-chave de um golpe militar, quando este falha, esta virtude torna-se também o seu fracasso. Vários protagonistas foram apanhados de surpresa. O MOFA não tinha plano militar e não tinha concluído o seu programa político, mas ainda se batia com a dualidade estratégica dos seus oficiais. Consequentemente, os oficiais do Centro de Instrução de Operações Especiais de Lamego não estavam preparados para sair do quartel. Tal como Salgueiro Maia foi surpreendido por Cabo Nova Ferreira numa noite de sexta-feira para sábado, sem qualquer aviso prévio. O mesmo se passou com o Hotel Frava de Carvalho, em Vendas Novas e em Mafra. Em março de 1964, o governo considerava o país seguro e sereno, mas na noite de 15 para 16 de março, o acanhamento escondia a surpresa das elites políticas. A primeira notícia recebida pela DGS à meia-noite desencadeou uma resposta rápida de neutralização de movimentações revoltosas.
A natureza do regime autoritário é silenciar pensamentos e atitudes, é cancelar motivações intrínsecas e controlar a vida cotidiana. Por um lado, em março de 1984, várias forças políticas se movimentavam para controlar um regime político em crise. O MOFA integrava centenas de militares por todo o país, desgastados por uma guerra colonial sangrenta e sem fim político à vista. Os oficiais do Regimento de Infantaria 5 das Caldas da Rainha já se tinham manifestado várias vezes ao seu comandante o seu desagrado com as decisões políticas e militares do regime e, sobretudo, com a admissão dos generais Costa Gomes e Spínola, que provocaram uma reação inoportuna. Para além de considerar a surpresa, a retração e o entusiasmo, também temos de acrescentar as perguntas e hesitações. Estas foram bastante visíveis no Regimento de Infantaria 5, através das vozes dos tenentes Rocha Neves e Matos Coelho, como do capitão Piedade Faria. Não se questionava a intencionalidade e causas desta ação, mas sim tentava-se conhecer o que não era visível. De onde tinha partido a ação? As habilidades do desenrolar do processo revolucionário, a inevitabilidade da neutralização do comandante e as comunicações baseadas em boatos. Estas questões são importantes, pois nelas se baseia o poder revolucionário. Contar a história do golpe das Caldas, 16 de março de 1984, é narrar a história de pessoas e da sua identidade. Para o Estado Novo, o golpe das Caldas foi insignificante. Nada representava. Rápido e eficazmente fora saneado por si. Contudo, a verdade histórica afirma que este foi preponderante na preparação do golpe militar de 25 de Abril, nomeadamente expondo as fragilidades das forças de segurança do regime em vigor e desenhando uma possibilidade de sucesso, o avanço de uma coluna militar sozinha por Lisboa. O golpe das Caldas tem um caráter local e peculiar, mas os oficiais do Regimento de Infantaria 5 estavam plenamente integrados no MOFA e nos seus propósitos políticos. A reação do Estado Novo foi caricata, lenta e possivelmente eficaz. De acordo com os relatos posteriores e a deslocação morosa das forças da Escola Prática de Cavalaria, o cerco e a resposta à sublevação deram lugar ao regresso pacífico da coluna, num país onde até as paredes tinham ouvidos, como já referi. E a organização de um cerco e conjunto de defesa dos protagonistas. Na general, vou falar do respeito dos dois lados, dos militares. Nas Caldas, não só prevaleceu o respeito ao ser no cerco, mas também uma certa familiaridade. Deu tempo para tudo, como o senhor general já falou. Deu tempo para se prepararem, para se reunirem, deu tempo para comerem. É uma das coisas caricatas desse cerco. A história é uma pequena parcela do passado, sobretudo em contextos de mudança política, rápidos e quentes. É preciso trabalhar com os arquivos históricos existentes para não esconder ou excluir ninguém nem nada. O golpe das Caldas é relevante para a Revolução de Abril, de uma forma imediata e relativa. O golpe das Caldas interessa para entendermos as origens da democracia portuguesa por mérito e efeitos próprios. Não basta ver e analisar as evidências históricas. É preciso analisá-las no contexto do fim do Estado Novo e da emergência da democracia portuguesa de forma crítica. Só assim se garante a dignidade histórica de todos e a precisão histórica essencial de uma democracia plural de livres. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, doutora. Se alguém tinha dúvidas que este é o melhor livro sobre o 16 de março, suponho que agora todos concordarão que eu não exagerei nada nessa apreciação. Vamos então dar início ao período de debate. Eu vou usar, digamos, a minha prerrogativa de moderador e vou iniciar eu o debate. Bem, aqui ainda não chegou a democracia. Eu gostaria de dizer, eu já gostaria de dizer, há um assunto que eu ouvi falar, que não, sinceramente, não estou muito bem, a relevância do campo. Acho que não tem a ver com o campo. Mas que é, quem é que comandou o movimento de Sejam? Foi o comandante da Faria, foi o Capitão Ramos, que foi de Lisboa, que está na altura. O Capitão Ramos foi apenas um oficial de ligação.
que é que aconteceu? Obrigada pela pergunta, e é uma pergunta, eu acho que já se tornou histórica, não é? Porque é uma pergunta que, de alguma forma, dominou o debate que existiu nos últimos anos sobre o golpe das Caldas a 3 de março de 1964. Como eu há pouco referi, quando se fala sobre relevância e sobre a importância histórica, as respostas são sempre diferentes de acordo com a forma como nós analisamos os eventos. Se colocarmos ênfase nos executores, não é? Da importância de quem executou, se colocarmos ênfase nos resultados do golpe das Caldas, se colocarmos ênfase nas causas e nas motivações dos militares que tiveram na origem do golpe das Caldas e depois na relação do 25 de Abril, essa questão não é importante. E por isso é importante falar sobre ela também, porque ela não é importante do ponto de vista histórico para a análise do evento na história da democracia portuguesa ou no fim do Estado Novo, mas ela é importante para a identidade e para a memória dos participantes. E por isso é que ela dominou o debate histórico que existiu à volta do golpe das Caldas. Quando analisei as fontes históricas da fita do tempo, essa questão não aparecia. Nunca foi abordado quem é que comandava a coluna na fita do tempo, quer da GNR, quer das Forças do Cerco. Os nomes que apareceram claramente seriam dos majores Cabo Ferreira e Monge, na altura, porque foram eles que se apresentaram ao portão e falaram com o brigadeiro Serrano, Pedro Serrano, e, portanto, essa questão não surgiu. Não surgiu também porque, na altura, a coluna tinha sido, quando eu estudei, quando falei bastante e quando entrevistei os participantes, aquilo que se falava não era tanto a saída da coluna, não é, digamos, o busilis da questão, não era a saída da coluna, porque ela tornou-se inevitável a partir da neutralização do comandante e depois também, da neutralização do comandante. E aí é que se devia, se calhar, o do protagonismo e do Estado. Porquê que foi neutralizado o comandante? Portanto, essa questão não era tão importante e não se terminou. É uma questão importante para os participantes, pelo contexto militar em si. Comandar uma coluna é um ato de responsabilidade e de importância, e depois foi também importante porque os nomes falados, nomeadamente o capitão Armando Marcos Ramos, na altura, ele tinha trazido a informação de Lisboa. Portanto, era ele que tinha vindo do grupo que estava em Lisboa e que tinha trazido as ordens de Lisboa, ou seja, foi ele que deu sentido e orientação a toda aquela movimentação na escala. A verdade é que depois, e os militares que estão aqui presentes saberão melhor do que eu, depois de neutralizar o comandante, havia pouca coisa que podiam fazer. Não é? Eles sabiam que alguma coisa de grave ia acontecer, ou iria haver uma consequência da disciplina militar. E sabiam que estavam tirados do movimento, sabiam que existia uma possibilidade, chegou uma ordem de Lisboa para sair, e essa ordem veio do capitão Armando Marcos Ramos, e, portanto, era natural que ele fosse adiantar, fosse numa posição de destaque dentro da coluna, e porque ele saberia que, neste caso, a missão desta coluna seria ir deslocar-se até o aeroporto. E é por isso que é importante. É também importante falar porque o capitão Armando Marcos Ramos faz parte daquele grupo de oriundos milicianos. E realmente, como o Sr. General falou há pouco, esta questão dos espúrios dos oficiais oriundos milicianos, oficiais oriundos de cadetes, é importante. Na minha análise histórica foi determinante até ao 16 de março, porque eles realmente estavam divididos pelas suas exigências corporativas não estavam divididos e não continuaram divididos pelo desgaste da guerra colonial. Nas Caldas havia uma certa divisão e a reunião de 5 de março em Cascais uniu efetivamente os militares, como o general também já tinha falado. Portanto, se isso tudo da relevância, não é, dessa questão reside nestas duas vertentes. As ordens vieram de Lisboa e o porta-voz das ordens era o capitão Armando Marcos Ramos, e o capitão Armando Marcos Ramos e os militares responsáveis na sua maioria pela neutralização do comandante do R5
faziam parte do grupo dos orgânicos milicianos. E é por isso. Há outras movimentações que nenhum dos dois abordámos, porque, por uma questão de tempo, que é os acontecimentos de 15 e 16 de março são bastante complexos, têm raízes muito profundas. Aconteceu muita coisa nos dias anteriores ao 15 de março, muitas movimentações, e muitas movimentações que não estão escritas em nenhum relatório, não é? E que se basearam sobretudo nas relações pessoais entre os militares. Portanto, há conversas entre todos os militares que nós referimos, que existiram e que eu fui recolhendo através das memórias dos intervenientes, mas que nós não temos evidências históricas, que depois também tornaram este acontecimento talvez mais extemporâneo e mais precipitado. E também aí volta outra vez a questão do comando da comuna. Mas não, em Portugal, fazer uma revolução sábado de manhã e outro problema. Por que não se falou mais? Por segunda-feira. Sabe, quando põe umas sardinhas na brasa e depois espera que não sei o quê, fica sem brasa. Quer dizer, o clima que se tinha criado era naquela altura. E, portanto, ou se via ou não se via. Não se via na segunda-feira. Ou se via ali ou ficávamos à espera que para que fizessem horas de operações. Obviamente, repare, isto é assim. Se o estafeta do Marshal Ney tem chegado a tempo, Napoleão ganhava o Waterloo. Pequenos acontecimentos. Se o Major Monge não fosse parno, e a vez de ir a Cavalaria 7 tem ido para a frente o Jerónimo, eu não sei o que é que tinha acontecido nos 16 de março. Não sei como. Não posso responder mais nada. O resto. Foi. Mas o fim de semana não era só para nós. Também era para todos que poderiam pôr a nós. Portanto, não, isso era determinante. Mas aí está também, digamos, a visão respeitável do hotel, que aliás foi depois muito bem explanada no 25 de Abril. Ora, eu sempre apreciei que nós não conseguíssemos fazer algo e mantendo o segredo. Portanto, a necessidade da surpresa podia ser muito importante. O ataque de surpresa é sempre, dá sempre grande vantagem a quem ataca. E eu sempre achei que se nós envolvêssemos muita gente, tivesse dificuldade nisso. E eu tinha sempre a ideia de que se nós fizermos um golpe rápido em Lisboa, o resto do país, ainda já não havia telemóveis, já não havia telegram, mas não seria problema. O Porto tem sempre alguma importância e tal, mas no Porto, o Sr. Alvaredo se encarregaria, como encarregou, que aquilo corresse bem. Correu mal. Correu. Quando nós avançámos, tínhamos a certeza absoluta de íamos, digamos, não, olha, os cavaleiros polacos carregaram sobre os carros de combate alemães e iriam ganhar, não iriam, mas alguma coisa podia vir atrás. Exames de natureza psicológica, não é com a senhora professora, não é comigo, mas havia, repare, eu há bocado disse, repare, o Fernando da Silva ligou-me e disse que estavam prontos a sair e tal. Ele ficou amargurado por poder ser ele, digamos, o responsável por uma mensagem menos clara. Isso para mim nunca teve qualquer importância. A partir do momento que tomou a decisão, digo, a responsabilidade é minha, de memória, aqui posso, com o exame, com licença do nosso, a responsabilidade histórica é minha, porque o erro maior também foi meu, foi ter ido a Cavalaria 7. Mas depois faz 2 por 3. O General Ferreira da Silva diz-me assim, mas mas nós não temos viatura. Então pá, fazem a ação de intervenção, peguem nas armas, vão aí às viaturas das rodoviárias e venham por aí abaixo. Mas eu também sabia que Lamego nunca chegaria a horas para fazer nada de importante aqui. Aqui, ou era em Lisboa, ou não era em Lisboa.
o dia 25 de Abril foram os bons. E foram, se vimos bem, foram 2 esquadrões da Escola Preta de Cavalaria, uma bateria de artilharia lá em cima, para meter medo à fragata, uma companhia de infantaria de Mafra no aeroporto, houve meia dúzia de planos aqui, temos que tirar o chapéu, depois conseguiram dominar a parte das comunicações, importantíssima naquela altura, então. Mas em termos de tropa, então, 2 esquadrões de cavalaria de um lado, um esquadrão de cavalaria com carros de combate que o governo trouxe depois do 16 de março e alterou o comando. O regimento de cavalaria 7 foi um regimento desgraçado no meio disto tudo. O nosso general Sousa Pinto diz que o Lancer 2 também foi desgraçado, que ele foi o sucessor do coronel Toucinho. Eu não sei se bem como se traduz para Toucinho, perguntei à minha filha e ela diz que não. Que é melhor, talvez antes Fiambre. Ele foi o sucessor do coronel Fiambre, do coronel Toucinho. Então, é uma história dos cavaleiros com a história do regimento Lancer 2, não é agora para aqui chamado. Mas Cavalaria 7 também foi o regimento de Cavalaria 7. Teria sido importantíssimo, no 25 de Abril, se os oficiais que lá estavam eram do movimento. Não é por acaso, não há nenhum capitão de Cavalaria 7 a aparecer é um tenente-coronel, é um major, é o coronel-comandante, é o brasileiro Junqueira Reis e é o cabo apontador do carro de combate. Foi? Mas eu passou para o Salgueiro Maia. Foi? Muito obrigado, general. Eu passo então. Resumo. O sábado também se podem fazer coisas ao sábado. Muito obrigado, general. Eu tenho uma pergunta ali para o General Monge, que sempre fez confusão e que na explanação que fizeste não referiste esse aspecto. É o seguinte: vocês foram parar à Trafaria 11 oficiais. Entre esses 11 oficiais está o João Bruno. Porquê? Primeira pergunta. Porquê o João Bruno que não apareceu em nada disso? Porquê é que ele foi dentro nesse dia? Mas em contrapartida não aparece o hotel, que foi chatear as unidades, foi falar com as unidades e esse não foi adentro. É a dupla pergunta. Porquê metido na Trafaria o Bruno e porquê não metido na Trafaria o hotel? Mas depois há uma segunda parte da questão. Como tu sabes muito bem, eu fazia parte da comissão do movimento na Guiné. Aliás, até há uma declaração qualquer tua que dizes que fui eu que te levei para a primeira reunião. Exatamente. E eu fiquei honradíssimo com o negócio, porque não sabia que tinha sido eu que te tinha levado para o mau caminho. Mas fiquei a saber porquê que tinha sido eu a levar-te para o mau caminho. Acontece que, como também sabes, eu dentro da comissão era uma espécie de secretário-geral da comissão na Guiné. Era a mim que vinham parar os papéis todos e eu que difundia os papéis todos. Ora, no dia 17 de março, ou melhor, não é no dia 17, com data do dia 17, uns dias depois, não me lembro agora se foi a 19, se foi, recebemos uma mensagem de Lisboa, assinada pelo Otelo, em que o Otelo descrevia, portanto, em 17 de março, o que se tinha passado a 16 como sendo uma desgraça completa, tinha-se espatifado tudo, não havia solução possível, e terminava essa carta dizendo: vocês na Guiné façam vocês, porque a gente aqui já perdeu a oportunidade. Isto demorou 3 dias. Ao fim de 3 dias aparece uma nova carta do hotel dizendo assim: alto, parem o baile, porque afinal nós aprendemos imenso com o que aconteceu no dia 16. Estamos agora preparados muito melhor do que estávamos antes do dia 16 para fazer uma coisa capaz. Ora bem, esta conjugação de o hotel não ir adentro no dia 16, escrever aquela carta no dia 17 e 3 dias depois já estar convencido que afinal aquilo não tinha sido mal de todo, porque tínhamos aprendido imenso com o dia 16, tens alguma explicação para isto? Como é que estas coisas sucederam assim? Não, o Marçal estava preso.
Ele não sabe que estava preso. Não, Deixa-me, não sou por o perco, pá. É melhor. Deixa eu responder primeiro ali ao nosso general. Então é assim, primeiro Bruno, a PID escutava a gente. E o Bruno era realmente um indivíduo que não pertencia ao movimento, mas estava próximo de nós, era naturalmente próximo do general Spínola, e eles apontavam muito para o general Spínola podendo ter, digamos, influência na conspiração. E depois, o Bruno é apontado como um dos conspiradores na Academia Militar de Ponte Severo, quando ele informa que estavam lá os oficiais que não eram normais na Academia Militar e, como eu há bocado referi, é que nós lá tínhamos ido um leito para tentar, com o Rafael Durão e com o mensurado, impedir que para que disse a eleição contra nós. Ora bem, portanto, aí há uma. E então a PIDE vai à casa do general Bruno para o prender. O general Bruno, como ele não estava lá, prenderam o desgraçado do Farinha Ferreira, que era um capitão, que era afilhado dele, e que depois houve qualquer coisa, foi à casa do padrinho a ver o que é que havia para fazer, e esse PIDE agarrou, prendeu e algemou uma árvore. Até foi maltratado e tudo. Depois foram à minha casa. Foram à minha casa. Na minha casa eu não estava o Zé Maria Azevedo, tinha acabado de chegar, e então a minha mulher viu a PIDE pela janela e disse: Zé Maria, eu sou desaparecido. Então eu fui lá para cima para a parte, parece agora até, que não é telhado, é terraço e tal, andou lá em cima do terraço, e a minha mulher cá em baixo fazia barulho, não fosse caso dele vir para cá para baixo, e o PIDE caiu. Foram 3 PIDEs da minha casa. Ficaram lá 2, um ao pé do telefone e outro a fazer buscar a casa, e o outro foi com a mulher do Azevedo, a casa do Azevedo, procura do Azevedo. O Azevedo estava lá, mas a senhora disse que não sabia do marido. Portanto, o Bruno aparece aqui, o Bruno vai à casa do Spínola connosco, quer dizer, o Bruno, depois o Bruno, ainda porque a gente conhece o Bruno tinha 1,80 m, mas pensava que tinha 2 metros de altura, e a PIDE também pensava o mesmo, portanto, com o seu peito e tal, ele era uma figura. Depois o que é que acontecia? Eles tinham que prender alguém, mas também não tinham que prender muita gente. E o Bruno era uma pessoa representativa, pela sua promoção, por uma categoria militar e tal. De maneira que também aqui ali tinha o seu peso simbólico. Eles não sabiam bem qual é a importância de cada um, eu não sei o quê. Pensavam que prendendo o Bruno, prendiam alguém muito importante do movimento. O Bruno foi preso, foi para a Tapaída, mas não fez mal nenhum, teve lá conosco. O hotel não é preso. Pelo mesmo motivo que a PIDE ouvia, mas também não tinha, digamos, do conhecimento. O meu telefone estava lá todo disputado, que eles depois acabaram por uma altura a mostrar que eles tinham lá escutado o meu telefone e tal. E eu, quando nessa noite precisei fazer telefonema, não fiz a minha casa, fui para a casa do Ela Boto. Eu liguei para várias unidades e tal, procurar que pelo menos não seja contra nós e tal. Nomeadamente Beja, o comandante Beja era meu amigo e tal. O hotel, depois andou connosco até quase a nós irmos embora, o Jaime Neves e o connosco, a PIDE foi a casa do Jaime Neves. Nós não deixámos que o Jaime Neves desaparece, não. Não, eu vou com você para a casa, não vai nada, pá. Nós dois não tem nada a ver com isso e tal. E o hotel, também foi mesmo, o hotel desaparece, pá. Nós agora, nós é que fomos, alguém assumir a responsabilidade e se falta nas Caldas da Rainha, eu vou para as Caldas da Rainha, eu também vou, vamos lá os dois. Mas, se nós não nos temos, digamos, ido para as Caldas da Rainha, possivelmente não éramos presos. O que eles queriam era apanhar quem realmente, se eles fossem perder toda a gente que eles sabiam, e andavam nas reuniões e tal, ficaram ao fim. Portanto, eu estou convencido, se eu não vou para a Escola da Rainha, também não perdi. Apesar da pitaria da minha casa, realmente não perdi. O Pito também foi à casa do Jaime Neves e não o perdeu. A PIDE também andou à procura do Zé Maria Moreira da Azevedo, também não o prenderam a seguir. Portanto, aquilo foi assim, foi um ataque, digamos, ao jugular da Revolução. E depois parou.
Pensaram eles. Pensaram eles. Mas eles, era óbvio que havia intenção do regime de não ampliar, digamos, o número de pessoas detidas. Aliás, houve um indivíduo que ainda hoje a gente não sabe o que é que foi preso. Foi, ai, como é que ele se chamava? Há um indivíduo preso na Fraude da Rainha que não tem nada a ver com nada dessas coisas. Tipo de cantaria do meu curso, agora não lembro o nome dele. Que apareceu lá e depois me prenderam. Ele tinha um nome parecido com outra pessoa que era do Vitor Alves. Ele era qualquer coisa Alves também, Pital. E nós ficámos convencidos que prenderam o Vitor Alves, pensando que tinham prendido o Vitor Alves. Não havia nenhuma explicação para o Pital ter sido preso. E o Vitor Alves, sim, era um dos elementos importantes e tal. Mas, portanto, é assim, eles também não eram tão eficientes, como se viu. A última pergunta era. Mas isto é assim. Naturalmente, o hotel no outro dia está destroçado. É natural. O hotel está destroçado, pois, ainda por cima, o hotel andou nessa noite com o Nicolino Simões. E chegaram à minha casa uns minutos antes da PID subir e até foi o Germano que agarrou para a gabardina para andar cá, olha, é um bocado preto, não sei quanto e tal. Eles iam ter comigo, era normal, era ali aquela reunião, ele costumava fazer, era na minha casa, era para ali que o hotel, era para ali que a rapaziada se juntava. Eu desse um segundo esquerdo de mim a o hotel, porque é que o hotel não é preso? É quase o reverso da medalha, porque é que o Bruno é preso, quer dizer, não, o hotel não era muito conhecido. Então, repare, eles fizeram uma determinada disputa e apanharam o Vasco Lourenço mais 2 capitães. O Vasco Lourenço tinha, já na altura, uma ação relativamente preponderante dos, mas outros não tinham. Mas foram os outros que me mandaram para os Açores ou para a Madeira, não sei o quê. Portanto, quer dizer, não, aquilo era um bocado um jogo da cabra cega, quer dizer, os BGS, quando nós éramos muitos, o problema era esse. Quando nós éramos muitos, éramos militares, apesar de tínhamos algumas regras de segurança e tal. E eles nunca perceberam, mesmo o regime, aquela pergunta que o professor perguntou, por apurarem quem é que mandava, a mim também me perguntaram se eu era o chefe do movimento. Eu vim daqui até agora, há 4 ou 5 dias, eu não sou lá agora e tal. É óbvio, eu vou para as Caldas da Rainha com o Casa Nova, é óbvio que eles viam logo que havia ali, mas eu sou o comandante, eu amanhã vou prender o Marcelo, tinha aqui a faca no bolso e tal, não era assim. Realmente nós no processo éramos o mais cuidadosos possível, não só para não incriminar ninguém, aliás, isso era a história do 11 de março, tem que eu também tive preso não sei quantos meses, porque quando cheguei a Caxias, dei uma amnésia, não sabia quem é que ia visitar o destino quando ele era o homem de ligação dele aos políticos do país. A gente, os militares, sempre temos a nossa outra coisa com piada. Tu és cavalheiro, quando o nosso Marcelo Spina, general, foi depois do 28 de setembro para Massamá, a GNR tirou-lhe a segurança. Quando nós refilamos, passou a pôr a segurança. Mas depois, houve uma mínima segurança. E eu quis fazer uma coisa simbólica. E então arranjei um conjunto de 30 oficiais, alguns da Marinha e da Força Aérea também, e que iam lá todas as noites, 2, para casa do general Spínola, a Dona Maria, a senhora Dona Maria Helena fazia um chazinho, uns bolinhos, e eles chegavam, estavam lá durante a noite, saíam, era para se saber. 2 tipos lá faziam e tal. E o general Spínola vai dizer, mãe, você tem que mudar a relação, vai até alguns eu não sabia quem são, pá. E depois o senhor que me mandou fazer a segurança, pá. Mas não, com certeza que. Mudar a lista. Eu dei a lista aqui, também não deu a nosso general. A maior parte deles não foram presos a seguir ao Marco. Ora bem, a PIDE não estava propriamente a chatear os chefes do Alentejo. A gente tinha alguns cuidados. Uns mais que outros. Eu respondi à tua pergunta. O hotel não foi preso. Podia ter sido, mas um dos motivos por que não foi preso foi porque o Germano durou algum cuidado. E noutro porque nós também agora controle de dano.
A PID foi à casa do Jaime Neves. Jaime Neves não era uma pessoa importante de Molina, mas era uma pessoa que tinha carisma, era conhecido. Sabe? Para a PID, e sabia quem era o Jaime Neves, mas sabia menos quem era o Otelo, e sabia quem era o Bruno. Eu sabia menos quem era o Capitão Clemente. Foi mandado para o Otelo. Portanto, isso respondia. Muito obrigado, não. Eu queria dizer-vos o seguinte: sempre que se fala do 16 de março, há uma coisa que eu nunca vi sobrelevada, que é haver 2 oficiais, 2 majores, que arrancam, vão parar a coluna e vão com a coluna para as Caldas e assumem a responsabilidade por inteiro. Estes 2 homens são homens bons, 2 profissionais excelentes, que eu conheci na Guiné. Nunca vi em lado nenhum dizer assim: há 2 homens que se viessem quietinhos, nem teriam sido presos, quase de certeza que não teriam sido presos, mas não, senhora, assumiram a responsabilidade, vão ter com a coluna, levam a coluna para as Caldas, assumem a responsabilidade de tudo que se fez e depois são presos. E é por causa disso, e é muito por causa disso, no meu caso, sempre me mobilizou eu continuar e dizer muitas vezes ao hotel e em todos os sítios onde intervinha que nós tínhamos que fazer alguma coisa, pelo menos ir buscá-los à cadeia. Eles não podiam continuar na cadeia. Era uma vergonha para nós, se nós não os fôssemos lá buscar. E é por isso que em muito poucos dias esse abatimento que se gerou, por ter falhado o 16 de março e termos uma série de camaradas presos, etc., é isso que leva toda a malta outra vez a reunir-se e a dizer: isto agora é para ir para a frente e a gente não pode parar. Mas muito do que o recuperar da força moral, no meu caso pessoal, é da circunstância de eu saber que tenho uma série de camaradas presos e há 2 homens que podiam estar perfeitamente cá fora se não tivessem a coragem, a hombridade e a camaradagem de avançar para a coluna e assumir a responsabilidade até ao fim. E isso, o general Manuel Monge e o Casanova Ferreira, que Deus tem, são 2 pessoas que manifestamente marcam o 16 de março para mim. Para mim, o 16 de março são estes 2 homens que fazem este gesto, que é um gesto que não vejo nunca escrito em lado nenhum. Dizem só aqueles que foram, mas ninguém diz se eles estivessem quietinhos, nada lhes tinha acontecido. E é só o que venho a dizer. Obrigado, meu coronel. Não, mas isto é uma resposta. É uma resposta. É que não há só devoluções, também há obrigações. Quer dizer, esses 2 senhores também tinham responsabilidade por eles terem saído. Portanto, tinham que estar lá para assumir essa responsabilidade. Não é assim um ato tão bonito como tudo. É uma obrigação. É uma obrigação que cumprem. Desculpa. Está muito bem, eu vou compreender que eu vou ter a mas é uma obrigação da gente dizer que. Ora, boa tarde. Tenente Coronel Carlos Carvalhão, eu estava dentro do quartel. E, efetivamente, sobre este assunto do nosso general e do Coronel Casanova, a nossa opinião, se ele se lembra, foi exatamente dizer-lhes: não fiquem aqui, que não têm nada que ficar. Nós assumimos tudo o que fizemos. Segundo lugar, a unidade não estava em polvorosa. Há uma confusão aí. A unidade participou em praticamente todas as reuniões que antecederam, inclusivamente a reunião em que se deitava a bomba sobre a Assembleia Nacional, mas ficou convicta que nada iria acontecer. O nosso representante, até porque nós não tínhamos um delegado, era gira aquela unidade, a representação da unidade era feita ponto a ponto, reunião a reunião. Hoje vais tu, às vezes até fazíamos aquilo que se chama o jogo, para dizer quem é que vai, que era para toda a gente se sentir responsável. E nós estávamos perfeitamente tranquilos, de tal maneira que muito poucos oficiais estavam na unidade quando começou a aparecer as informações que iria aparecer um contacto da Comissão Coordenadora para que nós nos preparássemos para sair. E, portanto, nós a única coisa que tivemos, e tivemos muitas dúvidas sobre, inclusivamente, as informações que o contacto nos trazia,
Porque o contacto, tem que ser dito, mentiu. O contacto, inclusive, disse que já tinha passado por unidades, já tinha cruzado com unidades que iam para a sua missão. No entanto, a nossa companhia operacional preparou-se rigorosamente, antes, pelo contrário, ela tinha tido 3 dias antes, o segundo comandante da região, na unidade, a fazer testes de operacionalidade, motivados, se calhar, pela nossa ação ativa na contestação das medidas que estavam a ser tomadas. A prisão do Vasco Lourenço, para ir para a transferência do Vasco Lourenço para ir para os Açores, a Brigada do Reumático, e toda essa contestação. Nós tínhamos à vontade com o nosso comandante para dizermos: nós estamos contra essas medidas, nós estamos com os nossos camaradas e sabemos onde estão. No entanto, quando nós tínhamos um compromisso, no dia 5 de março, o delegado do Regimento de Infantaria 5, nessa reunião, eu também estive presente, mas era o capitão Piedade Faria, comandante da Companhia Operacional, transmitiu este princípio, este sinal. Quando perguntado o que é que pensa as Caldas da Rainha, ele disse aquilo que tínhamos combinado numa reunião: nós sentimos-nos tigres, digam o que querem. E nós fomos perfeitamente leais quando começámos a receber, a dizer: é preciso sair. E imediatamente passámos da situação de desmobilizados para preparar toda uma ação. Embora, isto também tem que ser dito, nós à meia da noite tivemos a convicção perfeita de que que estávamos perfeitamente sozinhos no movimento. Era uma única unidade que estava a sair. E também reunimos para dizer o que é que fazemos agora. E quando a opinião generalizou-se e disse: aqui dentro só somos presos. A única solução é tentarmos ir para Lisboa a ver se há algum movimento que se associa a nós. Mas também sabíamos que não tínhamos nenhum movimento. E quando regressa à unidade, em que os seus majores, Casanova e Monge, disseram que assumiam e queriam ficar, uma das opiniões que lhe foi transmitida foi dizer: não devem ficar, não queremos que fiquem, mas não temos força para vos pôr na rua. Portanto, o movimento das Caldas foi um movimento perfeitamente inserido numa ação que vinha sendo preparada pelo movimento dos capitães. Perfeitamente. Quer dizer, nós, quando estamos a receber aquela ordem, embora tivéssemos todas as razões, porque houve uma desmobilização quando os paraquedistas não aderiram, né, tudo para não aderir também. Mas a situação que foi vivida naquela última semana, naquela unidade, é qualquer coisa de diabólico. Eu posso dizer que se calhar dormi 2 noites numa semana. Entre sair do muro e reuniões e vir e não sei o que mais, reuniões entre nós, porque cada vez que havia uma reunião nós tínhamos um princípio. A informação circulava, não ficava fechada num só dos elementos. E infelizmente, eu vou já acabar, houve elementos do regimento que vieram a Lisboa transmitir posições sobre a postura do regimento, que estava em polvorosa, que não correspondiam ao conjunto dos oficiais que estavam na unidade. E essa posição nunca nos foi transmitida. Isso prejudicou tudo aquilo que é. Porque, efetivamente, eu digo assim, podia ter sido o fim do movimento das Forças Armadas. As Caldas, quer queiramos, quer não, no entanto, à medida que estávamos presos, nós tínhamos esta convicção que o Coronel Marais Silva transmite, os nossos camaradas transmitiam-nos: vocês não vão ficar aqui presos. Isso deu-nos muito ânimo também a nós, e deu-nos a convicção, fosse porque fosse com um golpe de Estado, fosse porque não fosse, haveria mais movimentos em prol da nossa libertação. E por isso nós também, quando estávamos no Rural 1, ficámos extremamente tranquilos, anormalmente tranquilos, porque nunca demos sinais de fraqueza, de nervosismo, de pânico, nunca. Ficámos a aguardar, porque, atenção, os nossos camaradas, e honra seja feito, tal como eu também honro a posição do general Monge, assumiram uma responsabilidade da qual se podiam ter libertado. Mas os nossos camaradas tomaram um compromisso de ir, transmitíamos, visitávamos. É que nós, inclusive, tínhamos a facilidade de ter visitas de camaradas do movimento.
Coisa que se calhar a Trafaria não tinha tanto essa hipótese. Mas nós tínhamos aqueles que chegavam lá assim, pá, isto é mais uns dias, pá. E é por isso que eu digo, o hotel mudou a sua postura. O hotel mudou a sua postura porque começou a ter estes sinais de que nem que fosse para libertar os camaradas presos, teria que acontecer. Pronto, muito obrigado. Obrigada. Não, pois, muito obrigado, muito obrigado. Realmente é uma pena, mas temos mesmo que acabar, porque o tempo reservado no YouTube, onde depois irá ser colocada esta sessão, é muito, muito objetivo. Eu queria agradecer a participação de todos e passo a palavra ao Sr. General Vieira Borges, Presidente da Comissão. Muito obrigado. Eu hoje estava aqui mais do vencedor. Infelizmente já ter 71 anos, ter tido o privilégio de ouvir a história do nosso canal, da parte final do João Almeida Bruno, o próprio Coronel Moraes da Silva. Vamos ensinando muitas coisas, como nosso professor, e hoje ensinamos mais uma vez com esta mensagem que aqui transmitiu, que é muito importante, sobretudo nos dias de hoje, assumir responsabilidades. Eu acho que deve ser valorizado, sobretudo num mundo em que cada vez há mais gente que não as assume. E realmente não foi só este aspecto que eu acho que deve ficar na história oral, portanto toda esta palestra, toda esta sessão de debate vai ficar no YouTube da Comissão, e a história oral importantíssima para a investigadora, agradeço também, e sobretudo para aqueles que gostam de história e querem saber a história através dos seus atores principais. E, portanto, como eu disse, sai daqui mais rico. E a lembrança que tenho para vós é exatamente uma lembrança de um homem que também tentou muitas vezes um 16 de março. Naturalmente, propósito, aquilo que é o programa de Tudo Barata, esta última obra do Fernando da Rocha Ribeiro, que é Tenente-Coronel da Força Aérea, sobre José Manuel Sarmento de Beires, entre a memória e o esquecimento. É uma obra magnífica de um homem que também lutou muito em prol da liberdade e da democracia, mas infelizmente teve que sair do país durante muito tempo. Depois tem toda uma história muito interessante. E é esta obra que vou agradecer e dizer que todos nós que aqui estamos e aqueles que estão em casa vos agradecemos pelo esforço de investigação da parte da professora que aqui nos trouxe esta imagem também, noutra perspectiva, é um outro geral, por aquilo que é e sempre foi para nós, uma corrente de valor para todos nós mais velhos. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o integral daqui. Muito obrigado por terminar assim lá em casa. Assim nós vamos continuar a conversar e bem à vontade. Obrigada. Obrigado. Obrigada. É a sua objeção.